A névoa nunca se dissipa em Vila Escura. Ela dança pelas ruas estreitas e lamacentas como um véu antigo que se recusa a cair. Telhados apodrecidos inclinam-se como ombros cansados. Cercas tortas, janelas fechadas com tábuas e postes de luz que tremeluzem, mesmo quando não há vento. O som mais constante é o da floresta, sussurrando segredos entre as árvores. E todos parecem escutar, mas ninguém responde. Dizem que a vila parou no tempo, ou que o tempo teve medo de continuar. Um carro corta a névoa como uma navalha lenta. O motor ronca baixo, quase pedindo desculpas por existir ali. O detetive Elias está ao volante. Rosto fechado, barba por fazer, olhos que carregam a exaustão de muitas noites em claro. Ele tem a aparência de um homem acostumado à escuridão, mas não a esse tipo de escuridão. Ele foi chamado para resolver um crime. Mas algo naquele lugar sugere que há coisas que não podem ser resolvidas. O carro para em frente à antiga delegacia de Madeira. Um policial local, magro e ansioso, o aguarda com os olhos baixos. Nem mesmo oferece a mão. Apenas um aceno de cabeça. O primeiro corpo foi encontrado atrás de um celeiro, próximo à margem da vila. O cheiro chegou antes da visão. Um odor denso, metálico, como o ferro quando se mistura à terra molhada. A vítima, ou o que sobrou dela, está deitada de costas, com o peito completamente dilacerado. Não há sangue ao redor, como se tivesse sido sugado pela terra. Elias se agacha calado. Não fala nada, mas seus olhos se apertam levemente. Há cortes fundos demais para serem feitos por mãos humanas. Garras, ferramentas? Nenhuma explicação parece plausível. Não há pegadas humanas. Apenas marcas irregulares. Algo que parece ter caminhado com 4 patas, mas se erguido em 2. A vila não gosta de falar. Portas fecham-se quando Elias passa. Cortinas balançam por segundos demais. Mas ele insiste. Porta por porta, rosto por rosto. E sempre a mesma resposta. Inácio. Sempre foi esquisito. O velho anda por aí à noite, sempre bêbado, sempre falando com o nada. É ele, tem que ser ele. O velho Inácio mora numa cabana inclinada cercada por garrafas vazias, espantalhos sem função e um cachorro cego que dorme o tempo todo. Ele fede. Seus olhos são turvos, suas mãos tremem. Quando Elias o questiona, Inácio apenas sorri com poucos dentes. Eu ouço coisas. Todo mundo ouve. Só eu escuto. Enquanto o anota no caderno, Elias escuta outro morador murmurar pelas costas. Ele viu a besta. Por isso ficou assim. Outros falam pouco, mas alguns, especialmente os mais velhos, mencionam a floresta. Antigas histórias sobre noites onde a lua se cobre de névoa e sons de coisas grandes percorrem os galhos. Histórias de corpos rasgados e gritos que não ecoam. Dizem que a vila foi construída ali porque era um lugar entre as coisas. Elias ouve, mas não escuta. Ele anota, questiona. Não acredita? Ainda não. Na noite seguinte, ele observa Inácio de longe. O velho caminha cambaleante entre as sombras, resmungando frases desconexas. Enfia a mão em latas, ri para as árvores, às vezes para. Fica imóvel por minutos, olhando o nada, mas nunca atravessa o limite da vila. Nunca entra na floresta. Elias começa a ficar ainda mais cansado. O detetive encosta na parede, ofegante. E então, tudo para. Um zumbido profundo cresce em seus ouvidos. A exaustão das horas de patrulha e o horror que ele encontrou em Vila Escura começam a pesar. Ele sente um peso nas pálpebras, uma névoa que o envolve. O silêncio da noite se torna pesado, quase sufocante. De repente, a imagem se distorce. Elias não está mais na rua. Ele está em um lugar escuro e confuso, como um pesadelo. Vislumbres rápidos do primeiro assassinato. A vítima no chão, a violência implícita, os cortes inexplicáveis. Mas era estranho.
Como ele foi parar ali? Elias, ao se virar, teve sua garganta cortada por algo. Ele tenta gritar, se mover, mas está paralisado. A sensação é sufocante, como se ele estivesse lutando contra algo que não consegue ver, mas que o consome. Elias acorda bruscamente, ofegante, ensopado em suor frio. Ele está em sua cama na pousada. O quarto está escuro, mas a luz pálida da lua entra pela fresta da cortina. Ele se senta, o coração batendo forte no peito, as mãos tremendo. Foi apenas um pesadelo? A brutalidade do caso o afetando mais do que pensava? Ele nem havia percebido quando pegou no sono. Então tentou respirar fundo, afastando a imagem daquele sonho vívido e perturbador. Olha para as próprias mãos, virando-as, percebendo o suor. Ele se levanta e vai até a janela, observando a vila silenciosa sob a lua. O cheiro de umidade e terra ainda parece impregnar o ar, e a lembrança daquele sonho o deixa inquieto. De manhã, o novo corpo é encontrado, pior que o anterior, dilacerado, escondido sob folhas no limite da vila. Um colar está quebrado entre os arbustos. Uma pegada suja, muito grande para Inácio, mas próxima de sua casa. O policial local entrega a Elias uma garrafa do velho encontrada perto da cena. Como se bastasse, como se quisessem fechar o caso ali. Mas Elias vê os detalhes. A violência é grande demais. A precisão do ataque não combina com os movimentos erráticos do velho. E mais, a ausência de luta. O modo como o corpo foi posicionado. Quase ritualístico. Ele interroga Inácio novamente. Mas o velho apenas sussurra. Tem coisa que veste pele de gente, moço. Mas por dentro, ainda é fera. Elias não dorme naquela noite. Ele observa a floresta da janela do quarto da pensão. A dor na têmpora volta, uma pulsação surda, latejante. Talvez ele deveria descansar um pouco. Nunca é bom passar dos limites. Elias veio à Vila Escura para caçar um assassino. Mas por enquanto não encontra nada, o que mais aumenta as dúvidas. A voz do vento sussurrava entre as janelas da pousada. Elias acordou como se tivesse sido arrancado de um abismo profundo. A luz fraca da manhã atravessava as cortinas sujas, revelando seu rosto pálido e suado. Os lençóis estavam embolados, e seu corpo doía de uma forma que ele não sabia nomear. Não faz sentido. Nada disso faz. Ele murmurou enquanto passava a mão pela nuca, tentando afastar a sensação de que algo dentro dele se movia. A barba por fazer, os olhos fundos e a camisa suada falavam mais do que palavras. Inácio não era o culpado. Elias tinha certeza. As marcas, os horários, os acessos da vila, tudo contrariava a hipótese. Lá fora, o dia estava opaco, quase indiferente. A vila parecia respirar medo. Na delegacia improvisada, ele encontrou o agente Silva, tremendo levemente ao segurar uma xícara de café fraco. Elias, bom dia. Ele tentou disfarçar, mas a voz traiu o nervosismo. Bom dia. Silva, me diga com honestidade, vocês realmente investigaram os ataques? Ou só enterraram os corpos e rezaram para parar? Silva tentou manter a calma, mas era evidente o medo em seus olhos. Fizemos o que pudemos. Mas ninguém quer falar, Elias. Eles têm medo. Medo do quê? Elias cruzou os braços, encarando-o. De coisas que andam quando a lua está cheia. Histórias antigas. O povo mais velho fala de um lado sombrio da vila, entende? De um mal que anda em pele de gente. Então agora investigamos lendas. Como Oque, a lenda do lobisomem. Silva baixou os olhos. Elias virou as costas, irritado, mas aquelas palavras o perseguiriam o resto do dia. Ele foi até os limites da vila, onde a estrada se dissolvia em floresta. O ar ali era diferente, mais úmido, mais pesado. Árvores retorcidas guardavam segredos em seus galhos. No chão, perto de uma pedra coberta de musgo, algo chamou sua atenção.
um tufo de pelos escuros, quase negros, presos em uma fenda da rocha. Grossos, incomuns. Na trilha, viu uma figura sentada numa cadeira de madeira, uma senhora de pele curtida pelo tempo, envolta por mantos e cheiros de ervas. Isso é de algum animal da região? Perguntou Elias, estendendo os pelos. Isso não é de nada que eu conheça. Então perguntou de novo. Nem de lobo? Urso? E a mulher respondeu. Aqui essas coisas morreram há muito, mas às vezes elas voltam. Quando o frio aperta, quando a névoa baixa. Elias ficou confuso e falou. Voltam? Como assim? Tem coisa que não devia estar viva, mas anda por aí mesmo assim. Elias engoliu seco. Aquilo era superstição, só isso. Mais tarde, ao estudar um mapa dos ataques em sua caderneta, sentiu a vista escurecer. Uma vertigem. E num piscar de olhos, não estava mais na varanda da pensão, mas sim no outro lado da vila, a poucos metros da floresta. Elias pensou. Como? Quando? O coração batia rápido. Sentia o cheiro da terra molhada e uma dor fina no braço. Levantou a manga, 3 arranhões finos. Não lembrava de tê-los feito. A barra da camisa estava rasgada, até que ele acordou. Foi apenas um sonho. Ele pegou no sono sem nem mesmo perceber quando adormeceu. Tentou respirar fundo. Estresse. Só estresse. O assassino era traiçoeiro e estava difícil achar pistas claras sobre quem era ele. Elias então consultou o calendário. De novo, os ataques aconteciam em noites de lua cheia, em noites como aquela. Buscando alguma lógica, foi atrás de Inácio novamente. O velho estava sentado à sombra, afiando uma faca de caça com gestos lentos e repetitivos. Inácio, preciso que pare com seus enigmas, disse Elias. O mal veste pele de gente, detetive, e quando anda por aí, nem os cães latem, disse Inácio. O que isso significa? Perguntou Elias. Que às vezes o lobo não precisa se esconder na floresta. Ele só precisa de um espelho. Elias bufou, mas algo naquelas palavras grudou como alcatrão em sua mente. Anoiteceu. A vila mergulhou em um silêncio espesso. Elias se posicionou na torre de vigia, olhos atentos. A névoa começava a rastejar pelas vielas. Vai ficar aí mesmo, sozinho? Tenho que ver com meus próprios olhos. Se acho algo ou alguém suspeito, tenho que pegar esse assassino ou quem quer que seja que esteja causando isso a todo custo. Respondeu Elias certo. Só não se arrisque muito. Essa vila, ela respira errado à noite. Elias apenas assentiu. E Silva sumiu escada abaixo como um homem que deseja nunca mais subir. Às 2 da manhã, nas vielas da vila, um jovem rapaz, Davi, voltava da casa do tio. Tinha esquecido o casaco. Atravessava o atalho entre os galpões, carregando apenas uma lanterna fraca e uma sacola de pão. Os passos ecoavam nas pedras. Ouvia apenas o próprio caminhar. Até que algo mais se misturou ao som. Um estalo. Fraco. Depois outro. Como se alguém pisasse em galhos. Ele parou, virou-se mirando a lanterna na escuridão. Nada. Respirou fundo, voltou a andar. Mais 2 passos. Um som surdo. Rápido. Como algo pulando. Então, um grito agudo cortou a noite. Seco e afiado. Foi interrompido quase que no mesmo instante por um choque brutal, seguido do som de galhos quebrando, e algo sendo arrastado rapidamente para dentro da mata. Elias ouviu o grito. Levantou-se de súbito. Mas, antes que pudesse descer, o mundo ao seu redor se distorceu. A luz virou neblina. Ele piscou. E estava correndo, mas não com suas pernas. Via flashes, árvores passando como vultos. Sentia o sangue pulsar em seus dentes, a garganta arranhando de sede. Gritos, um corpo, o sabor metálico, tudo distorcido, animal, selvagem. Quis parar, quis acordar,
mas estava preso naquele pesadelo. Acordou bruscamente em seu quarto com o sol tentando nascer. Suado, rouco, as mãos trêmulas, o corpo doía em lugares novos. Elias vinha voltado para a pousada às 1 da manhã, pois não achou e nem viu nada a noite passada. Mas aquele pesadelo foi estranho. Até que de repente, batidas fortes na porta. Era Silva, olhos arregalados, sem fôlego. Silva diz: "Outro corpo. Venha, agora." O local do ataque era sombrio, mesmo de dia. O corpo do jovem jazia de lado, cercado por rastros de sangue e folhas. Ferimentos profundos, garras, a sacola de pão ainda agarrada na mão. "Isso não é coisa de homem, Elias. Isso é um monstro." Elias nada respondeu. A mente girava. Sentia-se doente. O suor, os apagões, os pesadelos. Tudo se alinhava como peças de um quebra-cabeça perverso. Naquela noite de volta à pensão, sozinho, Elias estendeu o mapa sobre a cama. Os locais dos crimes, as datas, os padrões, tudo apontava para algo que ele não conseguia identificar. A lua cheia, os lapsos, os assassinatos, o cheiro, a pista com o tecido. Ele se encarou no espelho. O monstro de Vila Escura estava lá fora, e a cada nova morte, a cada novo lapso, a verdade parecia sussurrar em sua mente. O monstro não caçava nas sombras. Ele se escondia à vista de todos sem ninguém, nem mesmo desconfiar. Mas a pergunta era: quem era? E onde estava? Elias também já sabia que, por mais que sua intuição dissesse que não, Sr. Emanuel era um suspeito. Mas ainda a pergunta de quem realmente estava causando isso ainda ecoava em sua cabeça. Mas o reflexo no espelho não trazia respostas. Apenas um olhar de quem ainda não entendia, mas queria entender o que estava acontecendo, e ele iria começar a ir mais a fundo do que nunca. As noites pareciam mais longas agora, mais densas, como se o próprio tempo se arrastasse, sufocado sob o peso de algo que não podia ser nomeado. Elias estava em seu quarto, a janela entreaberta, o vento gelado balançando lentamente as cortinas. E mesmo assim, ele suava. A camisa grudada ao corpo, o rosto pálido, os olhos fundos. A dor de cabeça latejava como um tambor nas têmporas. Havia acordado de novo com a sensação de estar coberto por algo viscoso, sujo. Mas suas mãos estavam limpas. O espelho dizia isso. Só o espelho. Elias estava sentado à escrivaninha, rabiscando frases soltas em um caderno de anotações. Alucinação, cansaço extremo, estresse pós-traumático. Tudo isso pode justificar os lapsos. Sentado à escrivaninha, rabiscava frases soltas em um caderno de anotações, tentando montar um perfil, uma lógica. Ainda acreditava no Sr. Emanuel, ou queria acreditar. Há um padrão, sempre há um padrão. Mas fora dali, a lua cheia se erguia no céu como um olho cruel, e na floresta que margeava a vila, algo começava a se mover. Na beira da Vila Escura, quase à margem da trilha que levava às colinas, uma casa simples e isolada vibrava, com o riso de 6 amigos. Léo contava uma história absurda sobre um policial bêbado. Bia ria alto. Ana balançava a cabeça, fingindo reprovar, enquanto Rui e Caco discutiam qual filme de terror era o mais realista. Pedro, o dono da casa, terminou sua cerveja e disse, apontando com o polegar: "Vou pegar mais lá no celeiro. Tá tudo no freezer de lá." Ele saiu pela porta dos fundos, tropeçando nos próprios chinelos. A casa ainda vibrava com conversas até que veio o primeiro som. Um estalo. Seco.
como se algo pesado pisasse sobre galhos. Depois, arranhões. Lentos, profundos, do lado de fora, como garras riscando madeira com fúria contida. As luzes piscaram. Bia se levantou. Foi o Pedro? Ninguém respondeu. Caco se aproximou da janela. Nada. Apenas o reflexo do próprio rosto e a escuridão absoluta além dele. Mais arranhões, agora no telhado. Léo sussurrou. Isso não é o Pedro. O estrondo então veio como uma explosão. A parede dos fundos cedeu como papel rasgado. Madeira voando, poeira e tijolos se espalhando no ar. E então ele apareceu. A criatura. A criatura. Gigante. Pelo escuro como breu. Olhos vermelhos como brasas, iluminando o rosto da morte. Ela se ergueu em meio à névoa que se formava na sala, o peito arfando como uma fornalha viva. O primeiro grito foi o de Ana. O segundo foi o de Léo. A noite acabava de entrar em um horror puro e então... A fera avançou, um salto impossível. Caco nem teve tempo de reagir. Foi arremessado contra a parede como um boneco, o estalo dos ossos ecoando pela casa. Rui tentou golpear com uma faca de cozinha, mas a garra da criatura varreu o ar como uma foice, lançando o rapaz sobre a mesa, que se partiu sob o impacto. Bia correu para o corredor, mas o monstro estava em toda parte. Um vulto veloz, os rugidos mesclando-se aos gritos de pavor. Ana tentou se esconder atrás do sofá, mas foi puxada com uma brutalidade que só a fera conhecia. Garrafas estouravam, cadeiras viravam. O ar se enchia de gritos, estalos e um cheiro forte de madeira, suor e... algo mais metálico. No celeiro, Pedro ouviu tudo, congelado. Cada grito atravessando sua espinha como uma lâmina invisível. Ele não respirava, não se movia, as mãos cobrindo a boca, o corpo encolhido atrás de caixas de madeira. Lágrimas escorriam sem que ele percebesse. Do lado de fora, o silêncio chegou. E depois, passos, pesados, lentamente se afastando. A criatura bufava, farejava, mas não o viu. Pedro permaneceu imóvel até não ouvir mais nada. No dia seguinte, o céu parecia mais cinza do que o habitual. Elias acordou com o coração acelerado. O pesadelo ainda vibrava em sua mente. A mesma casa. Os mesmos gritos. Mas ele não conseguia ver o rosto das vítimas. Só sentia a presença da criatura. Como se estivesse dentro dela. A água fria do banho pareceu um soco em seu corpo dolorido. Cada músculo doía como se tivesse corrido uma maratona. Mas ele não correra, certo? Horas depois, o telefone tocou. Silva atendeu primeiro, do outro lado da pousada. O rosto dele ficou pálido como papel. Silva, Elias, precisamos ir. Agora. Massacre. Casa na beira da floresta. Eles correram. A casa estava irreconhecível. Madeiras partidas, móveis destruídos, sangue nas paredes. Não era um crime comum, não era um assassinato em série. Era outra coisa. Silva tremia. Silva. Isso não é humano, Elias. Isso é o diabo. Outros policiais, chamados de cidades próximas, mantinham distância, murmurando palavras como maldição, demônio, mal antigo. Elias se ajoelhou perto do que sobrou do sofá. Seus olhos buscavam lógica entre os cacos, mas não havia pegadas. Não havia arranhões compatíveis com nenhuma ferramenta comum, nenhuma arma, nenhum padrão, nada além do impossível. Elias, não é magia, não é maldição. Isso é alguém, um assassino, um doente.
Silva se aproxima, questionando a crença de Elias. Silva, você acredita mesmo nisso? Depois do que viu? Elias o encarou. E havia algo em seus olhos. Cansaço e uma fúria contida. Elias, eu preciso acreditar. Na cidade próxima, Pedro tentava falar com as autoridades. As palavras saíam tremidas, atropeladas. Pedro era um monstro enorme. Tinha olhos vermelhos. Ele matou todos. Alguns policiais tomavam nota, outros trocavam olhares entre si. Era verdade? Ou choque? Na vila, os moradores se dividiam. Uns rezavam, outros preparavam armas. Muitos já faziam as malas. Naquela noite, Elias ficou sozinho na delegacia. Folheava os registros, procurava conexões, mas seus olhos sempre voltavam para as marcas, para os destroços, e nenhuma teoria se encaixava, nenhuma pista, nenhum suspeito, nenhum humano. Sua mão tremia. Ele se aproximou do espelho do banheiro. Olhou para o próprio reflexo e, por um segundo, jurou que os olhos, apenas por um segundo, haviam brilhado em vermelho. Mas piscou. Estavam normais. Elias. Deve ter sido cansaço. O detetive Elias insistia que o assassino era humano, que a lógica prevaleceria, que tudo, por mais sombrio, tinha uma explicação concreta. Mas naquela noite, a fera havia se mostrado. E o que Elias não sabia era que a verdade estava mais perto do que ele poderia suportar, escondida não nas sombras, mas no eco de seus próprios passos.